E aí, primeira série, tudo bom? Hoje a gente vai trabalhar com vocês a filosofia no pensamento de Aristóteles, tá? Para lembrar que o Aristóteles é o principal pensador da Grécia, ele vai contribuir aí com a sua filosofia para diversos campos importantes, como a questão da lógica, como a questão da metafísica, como a questão da justiça, das virtudes, da ética, da política, tá? E muitos desses domínios ainda vão estar presentes na filosofia contemporânea, tá certo? E vamos estudar esses principais aspectos. Primeiro vamos estudar o pensamento da teoria do conhecimento do Aristóteles, vamos estudar a metafísica e a lógica, tá? E depois nós vamos estudar aí, junto com vocês, a questão da ética e da política. É interessante colocar que o Aristóteles possui uma obra bastante grande, né? Só os volumes da metafísica são inúmeros, tá? Então a gente não vai se ater ao número das obras que ele vai fazer ou que ele vai escrever. A gente vai se ater realmente à teoria propriamente dita e vamos iniciar aí pelo pensamento da metafísica e da lógica. Metafísica, né, é aquilo que está para além da aparência das coisas, é tentar entender a verdadeira essência das coisas, o princípio e a causa primeira de tudo aquilo que é feito, tá? Então é nesse sentido que o conhecimento metafísico ele se constitui, né, para entender as causas daquilo que foi formado o mundo. Ele vai se inspirar em pensadores como o Heráclito e como o Parmênides, que eram muito importantes na filosofia pré-socrática. O Parmênides vai estudar a noção do ser, né, que segundo ele é imóvel, imutável, que possui uma essência que não muda, né? E o Heráclito não, ele vai estudar o movimento das coisas, vai estudar, né, o fluxo que existe no desenvolvimento das espécies, no desenvolvimento da natureza, vai mostrar que tudo muda, né, o tempo inteiro, e o arquê no pensamento dele é a mudança, o fluxo, aquilo que ele vai chamar de devir, tá? E a partir da ideia do que seria devir e da ideia do que seria o ser, né, o Aristóteles vai estudar, né, dois elementos importantes para a constituição da metafísica, que é a noção do que seria ato e do que seria potência, tá? O ato é o ser, né, na sua essência, na sua verdadeira natureza. E a potência seria o ser em transformação, o ser em movimento. E a partir daí, ele vai utilizar a noção de ato em potência para tentar entender a verdadeira natureza das coisas, a sua essência, né, aquilo que é ser enquanto ser, que ele vai chamar de ontologia, e também as causas que vão dar origem a todos os seres, que ele vai dividir em 4 etapas, né, dessas causas. A primeira delas é a causa material, é daquilo que o objeto é feito. Por exemplo, vamos supor que o João ele queira ser médico, tá? E o que é o João agora? Ele é um estudante, né, que vai estudar a disciplina da biologia mais a fundo, que vai pesquisar um pouco mais sobre a questão da medicina. Então, o ato em si, ou a causa material, é o que o João é agora, né? E a potência é o que o João pretende ser, certo? E a primeira dessas causas é a causa material, é o que o João é. A segunda dessas causas, né, é a causa, não, a causa formal é aquilo que o João é, certo? É o ato em si. Já a causa material é daquilo que o João é feito, daquilo que ele pode fazer para tornar-se, né, um médico. Primeiro, gostar de medicina, né, se apropriar aí das disciplinas que compõem ela, como a biologia, como a química, certo? Como a bioquímica, e vai estudar elas a fim. E aí a causa material, certo? É os elementos que o João precisa desenvolver, né, os materiais que ele precisa trabalhar para chegar, né, a tornar-se médico. E a terceira causa, né, além da causa formal e da causa material, é a chamada causa eficiente. Se ele se interessar realmente por isso, se ele pesquisar, se ele se dedicar, né, a eficiência dele para tornar-se através de ato, potência, né, e desenvolver, né, a sua pesquisa para tornar-se médico,
né? Como, por exemplo, estudar para passar no Enem, para passar no vestibular da vida para medicina, que não é fácil, tá? Essa causa é a chamada de causa eficiente. E a causa final, né, o telos, a finalidade, né, a da busca do João, né, é tornar-se médico, né, é transformar-se de potência em ato novamente, certo? É a causa final, é a busca, né, o objetivo a ser alcançado, tá? Que é a última causa, que é o telos, né, que é a causa final, a finalidade da vida do João é tornar-se médico. Assim, esse processo de potência torna-se em ato de novo, e essa relação é uma relação dialética, tá? Então, as principais causas, né? Causa formal, aquilo que o João é hoje, né? João, em essência, em ato. Causa material, aquilo que ele precisa se utilizar para estudar e seguir o caminho de médico, né? Causa eficiente, o processo que ele tem que percorrer para isso, tá? E a causa final, ele tornar-se médico depois de todo esse processo que ele vai sendo construído e se modificando a partir dele, tá certo? Então, essas 4 causas são chamadas pelo Aristóteles de causas que vão compor, né, aí a natureza das coisas, tá? Que vai transformar as coisas de ato em potência, de potência em ato novamente. Tá? Ele vai chamar esse processo de metafísica. E aquilo que vai acontecer de metafísica, aquilo que vai acontecer com o João, acontece inclusive com muitos, com tudo aquilo que existe, com todas as coisas, com a cadeira, com a natureza, certo? O Aristóteles vai dar o exemplo do germinar de uma árvore, né? A partir de uma semente. Semente seria o ato, aquilo que a árvore é agora, né? E o germinar dela para transformar-se em algo diferente daquela natureza, mas que ao mesmo tempo vai conservá-la, né? É a potência, certo? Então é interessante colocar que a metafísica vai estudar o ser enquanto ser, a busca pela ontologia, né? Aquilo que vai dar origem, por exemplo, ao ser humano enquanto ser humano. Né? Muitos pensadores, inclusive, vão dizer que é o trabalho, que é a linguagem, aquilo que vai diferenciar o homem dos outros animais. E a lógica, ela é importante para entender esse processo, porque a lógica ela existe para que o homem se coloque no mundo para entendê-lo de forma racional, né? Como, por exemplo, eu posso provar, como é que eu provo que eu sou eu e não sou outra pessoa? Né? O primeiro princípio da lógica, segundo o pensamento aristotélico, né, é a teoria ou o princípio da igualdade. Né? A é igual a, Rafael é igual a Rafael. Mas como é que eu provo que o Rafael é o Rafael? Eu provo que o Rafael é o Rafael pelo segundo princípio, que é o princípio da diferença. A é diferente de B. Vai existir alguém que não sou eu, que prova que eu sou eu. Mas como é que eu provo que eu sou diferente de mim e diferente dessa outra pessoa e ao mesmo tempo eu sou eu? Né? Que aí já é o terceiro princípio da lógica, que o Aristóteles vai chamar de o terceiro excluído. Vai sempre existir alguém que é diferente de mim e diferente dessa segunda pessoa, por isso todos vão ser diferentes. E se todos vão ser diferentes, né, eu provo que eu sou igual a eu, porque não tem ninguém igual a mim. Né? E também provo que o outro é diferente de mim, porque sempre vai existir alguém diferente de mim e dele. Tá? É aí que surge o pensamento do silogismo, né? E é aí que surge a chamada lógica formal ou lógica aristotélica, que vai influenciar muitas áreas do conhecimento, né? Como a química, como a física, principalmente a matemática. Tá? E além do pensamento aristotélico em relação à teoria do conhecimento, ao desenvolvimento das espécies, como por exemplo a questão de entender a primeira natureza e a causa das coisas como o primeiro motor, né? O Aristóteles vai dizer que antes de tudo existia um primeiro motor que é imóvel. Ele vai se apropriar do pensamento do Parmênides para entender que esse primeiro motor imóvel ele é ato puro, o ato em si, a essência das coisas, e essa essência ela se conserva e não muda. Tá? Mas para além do pensamento metafísico, lógico e da teoria do conhecimento em Aristóteles, né, o Aristóteles também vai se destacar, né, aí por estudar socialmente algumas categorias importantes como a ética,
né? E como a política, como as virtudes, tá? Segundo Aristóteles, aquilo que faz a nossa vida ser melhor é o ser humano ser virtuoso. E quem vai colocar em prática essas virtudes, né, são as chamadas virtudes morais, né? Que o ser humano sempre deve procurar um equilíbrio entre aquilo que é excesso e aquilo que é falta. Como, por exemplo, se você for totalmente bom o tempo inteiro, as pessoas vão lhe ter como um bobo, como uma pessoa que pode ser enganada facilmente. Se você for mal o tempo inteiro, né, as pessoas vão procurar entender que a sua natureza não pode ser compreendida, que você não vai ter amigos, né, que as pessoas não podem confiar em você, né? Então Aristóteles vai dizer que a ética, o fundamento dela existir através, inclusive, por exemplo, da prudência, né, é o equilíbrio, né? É você balancear uma mediana daquilo que é falta e daquilo que é excesso. Só assim o ser humano vai adquirir virtudes, tá? E essa vida virtuosa faz a minha vida ser contemplativa, a minha vida ser melhor e a do outro também. É daí que vai surgir, por exemplo, a noção e o princípio da ética. No pensamento aristotélico, ética possui dois sentidos, um relacionado à ideia de costumes, um relacionado à questão da moral e um relacionado à ideia de princípios, de índole, de caráter, que é aquilo que nós estamos debatendo aqui. E que, segundo o Aristóteles, o fundamento da ética existir é a procura do ser humano pela felicidade e principalmente a busca pelo bem comum, a finalidade de todas as coisas humanas, tá? Então, as virtudes ajudariam o ser humano a alcançar esse estado, né? A alcançar, né, o equilíbrio para decidir aquilo que é certo, o que é errado, aquilo que é bom ou ruim, né? E ser prudente para tomar essas escolhas por viver em sociedade e ser necessário que elas sejam tomadas do ponto de vista qualitativo e que interfiram não apenas naquilo que você é, mas naquilo que as outras pessoas também se constituíram para formar essa sociedade. Porque no pensamento aristotélico, o ser humano é um animal social, né? Ele naturalmente tem predisposição em se organizar em sociedade. Por isso Aristóteles vai dizer que o ser humano é um animal político, porque a política não é apenas aquilo que a gente faz de 4 em 4 anos em votar em um candidato. Isso é política eleitoral. A política está envolvida em tudo aquilo que a gente faz, nas escolhas que nós tomamos, nas músicas que nós gostamos e que não gostamos, nas séries que gostamos de assistir e não gostamos, nos amigos que escolhemos, né, nas pessoas que estão próximas a gente, né, da banda que gostamos, tá? De todas essas escolhas envolvem decisões que interferem na sua vida e no outro. Se essa decisão interfere na coletividade, isso é política, tá? Porque política é o homem se organizar de forma coletiva em sociedade, tomando decisões para isso que busquem o interesse do bem comum. Nesse sentido, no pensamento aristotélico, a ética e a política caminham juntos. É nesse sentido que Aristóteles vai dizer que o ser humano é um animal político, porque está predisposto naturalmente a viver em sociedade, a tomar decisões e a buscar aquilo que é melhor para a sua vida, tá? Então é dessa forma que Aristóteles entende a esfera política, que ela não deve ser levada a cabo por pretensões pessoais, por ganância, por corrupções, e são as virtudes que vão preparar o homem público para fazer isso, tá? São elas que vão ajudar ele a discernir melhor o que é o certo do que é o errado, a aprender a legislar sobre si mesmo e sobre o outro. É para isso que a ética serve, certo? Para o ser humano ter uma boa conduta, para o ser humano ser uma pessoa honesta e para ele saber decidir em cada situação da vida como melhor se comportar, né? Buscando sempre o bem comum, né? E não os interesses pessoais, sempre buscar uma vida contemplativa, na busca pelo conhecimento, pelas virtudes, pela sabedoria, tá? E também ajudando a melhorar a nossa coletividade na busca pela felicidade, né, minha, a sua e a do outro. Tá? E é nessa forma que o Aristóteles entende a relação entre ética e política.
É nesse sentido que Aristóteles entende também que o ethos e o homo politicus, né, o homo politicus, né, o homem animal político, tá? Que inclusive esse tipo de sujeito social está em falta na nossa sociedade, que deixou se envolver pela corrupção, que deixou se envolver pela ganância, que deixou se envolver, né, pela utilização do bem público como uma forma, né, de utilização para benefícios pessoais, tá? E que o sentido de política do Aristóteles tem que ser revisitado, tem que ser analisado e tem que ser colocado em prática na nossa contemporaneidade para que o ser humano entenda que política está para além de roubar, de participar aí da esfera pública e ter benefícios com isso, certo? Esses benefícios devem ser coletivos, devem ser da sociedade como um todo e devem prezar aí pela igualdade entre os homens, pela diminuição das desigualdades sociais e principalmente entender o outro como humano, entender que nenhuma profissão é mais digna do que outra, entender que o ser humano deve viver de forma harmônica, independente do que seja, do que escolha para ser, e a ética e a política que deveriam caminhar juntas para realizar, segundo o pensamento aristotélico, esse processo. Tá? Então, estudem a lógica no pensamento aristotélico, estudem a noção de metafísica, a noção do que seria ato e potência, as quatro causas, né, que vão constituir aí o pensamento metafísico, estudem a questão do que seria silogismo, tá? Estudem também, né, a ideia de ontologia do ser enquanto ser, né, aquilo que vai transformar o ser humano na sua verdadeira essência, tá? E também estudem a ideia de ética e política em Aristóteles, que vai cair na prova de vocês. Gente, espero ter contribuído aí para a aula de hoje. Estudem o pensamento aristotélico, ele é muito importante, ele é a base de toda a filosofia ocidental, tá? Estamos aqui também para elaborar um TCzinho, um ACzinho para vocês responderem em casa, para complementar aí as nossas videoaulas, para vocês fazerem a avaliação, certo, de vocês. Um abraço a todos, fique com Deus e até a próxima aula.